aqui, gente, em Miami, para o IAC, o quarto IAC, que vai começar amanhã. E eu estou aqui com a doutora Kátia Volpe, que eu vou chamar de Kátia, porque eu já considero uma amiga. Ela veio a convite para ministrar uma aula sobre PRP. E ela é uma super referência em São Paulo, no mercado da estética. Ela tem uma família, um nome tradicional na medicina. E ela lida com uma alta esfera da sociedade. Ela está numa cidade que é o centro de tudo, onde tudo acontece no Brasil. Ela tem uma super experiência rica, que ela começou na medicina estética antes da maioria de nós nem saber que existia essa medicina estética. Então acredito que ela pode nos acrescentar muito e nós vamos terminar esse podcast com uma mensagem que ela vai deixar para todo médico que está começando na estética médica e que deseja uma carreira de sucesso. Então eu queria perguntar para a Kátia, há quanto tempo você está nesse mercado? Bom, eu tenho 47 anos, tenho 25 de medicina e minha primeira área de atuação foi ginecologia. Na estética, mais ou menos 22 anos eu estou aí, veio com a medicina estética, daí depois a dermatologia, como não virou especialidade, eu fui em busca do título também de dermatologia. E isso quando a estética no Brasil nem existia direito, né? Foi um movimento muito interessante, porque o que me levou à estética eram as pacientes, por exemplo, gestantes, tinha uma estria, aí começava, mas o que eu faço? Aí eu comecei a procurar, tinha uma celulite, então foi isso que me levou, daí começou esse movimento no mundo, né? Já era busca pelo belo, como a gente estava conversando. Perfeito. Quem não quer estar belo hoje, né? As pessoas despertaram para isso, né? E essa pós em medicina estética foi há quanto tempo? Nossa, deixa eu fazer a conta. Não tinha no Brasil, fui na Argentina. Olha, então foi bem nos primórdios. Já deve ter uns 20 anos. Mais, tem um pouquinho mais, porque meu filho tem 19. Então você é uma das precursoras da medicina estética no Brasil. Sei te dizer, eu acho porque eu lembro que quando eu comecei, pelo menos em Minas, não tinha ninguém que fazia também. Poucas pessoas e faziam coisas muito rudimentares. E eu lembro que, né, assim, era uma coisa que tinha mais... A Argentina era famoso. Dr. Raul Pinto. Exatamente. Esse mesmo. E a gente tinha aquela curiosidade, gente, mas esse negócio de botox, esse negócio de rejuvenescimento, como é que é isso? Eu lembro que eu tive essa coisa. Então você teve antes de mim. Porque eu sou bem mais velha, né, dona Patrícia? Nem tão mais velha, porque eu tenho 42, quase 43. Não é nada mais velha. Mas e aí? Então, até não existia mesoterapia, eu fui fazer uma semana em Paris, na França, porque não tinha curso aqui. Depois sim, começou a ter curso de medicina estética, eu fiz. Não virou especialidade, aí eu fui para a prova de título de especialista. Perfeito. E além disso, eu me interesso muito pela parte de anti-aging, de longevidade saudável, e eu fiz uma pós-graduação que eu terminei agora em longevidade saudável, para entender um pouquinho o complexo do organismo como um todo. Eu não sabia. Típico de quem ama a medicina, né? Porque abrange tudo, né? Eu gosto da medicina como um todo, né? Eu já fiquei muito encantada pelo anti-aging. Eu lembro quando teve o A4M aqui em São Paulo, tem uns 8 anos, mais ou menos isso. Eu fui no A4M. Medicina? Eu não sei a sigla qual que é, mas é muito bacana. Eu fiquei muito encantada. Mas e aí, na época, eu falei, gente, eu já sou cirurgiã plástica. Eu ainda estava, querendo ou não, começando. Porque plástica é uma longa curva de aprendizado. E abraçando a estética. Eu falei, eu não consigo fazer outra coisa. Mas quem abraça essa parte do anti-aging, extrapola a questão estética, né? Vai para a saúde mesmo. A parte de alimentação, a parte de suplementação. E como na estética também está tendo um exagero. Também, com certeza. Então são duas especialidades que a gente tem que realmente ter muito bom senso, muito critério para tratar o paciente. O Tiago Volpe é da sua família? Não, o Tiago não é parente, é um querido amigo, mas não é parente, né? O dele é com I, Volpe com I. Eu tenho um irmão, sim, que ele é mais novo. Nós começamos quando ele se formou, eu já estava aí no mercado. Que é o Jardes. Isso, e desde 2011 a gente separou a sociedade por questões internas, familiares, e aí cada um segue o seu ritmo, o seu fluxo. Perfeito. E você está em São Paulo há quanto tempo? Então, eu sou de Campo Grande, quer dizer, sou paulista, mas me formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a minha primeira clínica foi lá. E eu mantenho, eu vou para lá a cada 40 dias, atendo lá, e há 12 anos eu fui para São Paulo.
E ali em São Paulo, eu também moro ali, né? Meu marido é funcionário público, meus filhos foram criados em São Paulo, então 12 anos que eu estou ali no mercado. Que bacana. Kátia, e uma coisa, como você vê a estética hoje no Brasil? Porque a gente viu uma eclosão dos procedimentos estéticos, né? Principalmente os dados literários depois de 2010. Que o mundo falou assim, gente, a gente realmente ama esse negócio de botox, de preenchimento, é uma coisa muito possível, todo mundo pode fazer, o rico, o pobre, o classe média, média, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer fazer selfie. Aí essa questão de mídia social se reafirmou como um principal meio de comunicação e os procedimentos estéticos simplesmente se tornaram febre, né? Isso depois de 2010. 2011 piorou, 12, 13, 14. Agora em 2019 a gente está vivendo uma loucura. Uma loucura, inclusive, de complicações, né, Patrícia? De complicações inclusive. Também, né? Inclusive. E como você vê isso? Você vê isso mais como uma oportunidade de adequar uma face que envelhece à juventude, porque hoje as pessoas aumentou a expectativa de vida. Então, uma mulher de 60 anos hoje é uma mulher que está começando em vários pontos. Ela pode estar, inclusive, começando um relacionamento afetivo, né? Ela tem, geralmente, os filhos já se formaram ou estão se formando, pegando o seu caminho no mundo e ela se vê de novo, né, podendo viver a vida em plenitude. E aí ela resolve ficar bonita, ficar jovem e é possível isso. É possível, só que as expectativas também estão muito exacerbadas. Então eu vejo assim, quando eu comecei, não tinha aparelho, não tinha nada. Eram técnicas mais simples. Depois veio um boom de lasers. Sim, eu amo laser, tudo que é de alta efetividade eu gosto demais. Eu acho que 2011 que você está falando, 2010, mas eu vejo assim esse boom, esses grandes exageros de uns 4 anos para cá. Perfeito. E aí eu vejo que, até porque a gente não pode postar o antes e depois, que a gente tem uma legislação do CRM, né, a ética a gente tem que, é o que a gente é vigente, eu vejo que existe uma expectativa muito fora da realidade, Sim. Principalmente por mulheres. E aí eu também vejo isso. Você vê, né? Muito. E eu vejo que não adianta você chegar aos 60 e querer um rosto de 25, 30. Eu acho que é um estilo de vida. Então, e você acha que essa falsa expectativa que as pessoas estão... Porque as pessoas sentam na minha frente hoje esperando gastar R$5.000 e se transformarem, sendo que a gente paga uma ampola de ácido hialurônico para você fazer sua clínica girar e você tem que cobrar no mínimo R$1.500, né? Talvez em São Paulo mais, porque lá a vida é mais cara, né? Então, de repente, aquela pessoa precisa de 2 doses de toxina botulínica, umas 10 sessões de laser, mais umas 10 seringas de ácido hialurônico feitas em momentos diferentes, Sim. porque não pode fazer tudo de uma vez, mais bioestimuladores. Gente, e ela quer sair dali gastando aquele valor e 20 anos mais nova. Eu acho que isso é uma falsa expectativa. E agora a pergunta para você. Você acha que o acesso que o paciente comum tem aos antes e depois dos não médicos aumenta essa falsidade de expectativa? E muito. Eu acho que está sendo um desserviço à sociedade, porque organismo, cada um tem a sua resposta. Medicina nunca foi ciência exata. Perfeito. Nem todo mundo fica igual. E o que é bom para você não é bom para mim. E o seu desenho facial é diferente do desenho do outro. Claro. Então, acontece, inclusive eu faço a parte íntima, rejuvenescimento íntimo. Já chegou para mim uma paciente, tá? Recentemente, uma Playboy, que eu nem sabia que fazia ainda Playboy, ou antiga. Ela queria aquele grande lábio. A paciente tinha quantos anos? A paciente é uma atriz. Na época, uns 28, 30, a paciente Sim. tem quase 50. Sim. Mas assim, aquele grande lábio é da atriz, não é da... Claro. Então, isso eu acho um desserviço, eu vejo de forma preocupante, principalmente porque a postagem do antes e depois do pessoal que pode postar é feita imediatamente após o procedimento. Que tá inchado. E a gente sabe que ainda piora. Exacerbado, 2, sim. 3 dias depois ainda piora. Sim, porque aí que vem o edema. Aí vem o edema. Então, eu vejo uma preocupação muito grande. Tenho recebido vários casos de complicação, tá? Uma média de 3 a 5 por semana. Alguns, apesar da orientação jurídica e a gente receber todos, alguns eu não tenho ficado. Eu tenho passado por um cirurgião plástico, por alguém que é um infectologista, apesar da gente acompanhar.
porque eu acho que a gente vive um momento bem complicado. Você já teve algum problema com o CRM? Sim, já tive vários, infelizmente, até eu gosto de falar porque eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu já passei. Eu não tenho problema nenhum com o paciente, nunca tive, tá? Nenhum. Mas eu já tive muito problema por publicidade, estou em fase final, não vejo a hora de terminar. A sindicância? Sindicância, eu acho que o nosso código de ética realmente, no mundo complexo e de alta velocidade que a gente vive hoje, ele não é compatível. Não é compatível, não é concordo compatível, plenamente. mas infelizmente é o código que é vigente. Então, já tive vários, muito no começo, por não entender o código de ética e também porque é uma análise muito subjetiva dos conselheiros. Totalmente. A gente tem uma análise subjetiva, o que está escrito aí não é o que interpreta, então eu interpretava de um jeito, eles de outro. E aí eu já tive várias sindicâncias. Graças a Deus, todas em processo de arquivamento, porque é uma coisa muito chata, muito desagradável. Sim, sim. O meu último problema foi uma água termal, que a pessoa que cuida do meu Instagram, que eu até contratei uma pessoa especialista em publicidade médica, apareceu um pedaço da marca, eu estou tendo que comprovar que eu não tenho vínculo com a empresa da água termal. Então, assim, é muito desagradável. E o que eu fiz? Eu recuei, porque eu não quero mais esse tipo de dor de cabeça para minha vida e eu não quero ferir o meu conselho também, né? E é muito complicado também, por quê? Porque é o seguinte, olha só, o que a gente vive hoje? Pessoas que não sabem de funcionamento imunológico, não sabem das repercussões de uma infecção, de uma falência de múltiplos órgãos, não sabem sequer que uma dose alta de corticoide pode levar a uma falência súbita de glândula adrenal e que isso exige tratamento imediato, não sabe sequer pegar uma veia e correr um soro, correr uma hidrocortisona, uma adrenalina subcutânea. Essas pessoas podem postar antes e depois. E essas pessoas estão na estética há 1 ano, 2 anos. Nós temos uma história de uma vida, 30 anos na medicina estética. E para nós ainda é difícil, né? Com tanto estudo, olha aqui, a gente está aqui. E a gente está aqui. Estudando, é difícil. Porque para quem está ouvindo, gente, a gente está aqui em Miami, nós temos pessoas que estão começando agora, mas nós temos professores, pessoas com 30 anos de experiência aqui. Não aprendendo, mas dividindo experiências, né? Porque o assunto é complexo. Compreender a face humana e todas as repercussões de um preenchimento, de um procedimento minimamente invasivo, é super difícil. Isso envolve estudos diários. Não é uma odontologia, uma farmacologia, uma biomedicina que de repente resolve fazer procedimento estético que pode se tornar capaz de 1 ano para o outro, de 2 anos para o outro, se tornar apto a lidar com tudo que pode acontecer numa face humana. É por isso que nós, médicos renomados já, com o nome firmado no Brasil, estamos aqui nos Estados Unidos hoje tentando aprimorar ainda mais. E o que está acontecendo hoje é o seguinte, essas pessoas que não têm noção do perigo, elas se atêm apenas na parte artística, o que elas conseguem fazer injetando gel no rosto, né? E alguns conseguem resultados até muito bons. Então, essas pessoas que conseguem esses resultados e que têm essa veia de mídia social, elas colocam antes com uma lente diferente, desfavorável, uma luz desfavorável, fazem ali o procedimento sem preocupar com complicações, com ciência, preocupando só com a parte artística, tira a foto favorável à beleza, com uma luz diferente, uma câmera diferente, coloca um antes e depois e faz um espetáculo. Sensacionalista, porque isso sim é sensacionalista. E o médico que está há 30 anos estudando, que já passou por todos os estágios, que consegue levar um paciente para uma clínica, para uma enfermaria, pegar uma veia, passar antibiótico, passar corticoide, enfim, dar todo o suporte para o paciente sair do risco de morte, essa pessoa não pode postar, sabe? E o que eu fico mais indignada é que os médicos são pessoas intelectualmente muito superiores. Se for pensar no Brasil, né? Todo mundo que tem curso superior, o engenheiro, o advogado, o médico, são pessoas assim que não são subjulgáveis. Você concorda? Sim. Que as populações mais subjulgáveis são populações ignorantes, não têm acesso à cultura, não sabem do que elas realmente podem ou não fazer. O médico está cansado de saber. E mesmo assim, ele é regido e tolhido por um conselho que tem as suas razões, tem seus méritos, não estou negando isso, respeito muito, mas nesse aspecto de publicidade é completamente retrógrado. E a doutora Kátia, né,
disse pra gente, e o que eu concordo plenamente, é um prejuízo, é um desserviço à sociedade, porque engana as pessoas. E aí muitas pessoas, muitos seguidores, você tem essa sensação? Como vem aquela transformação, quem não quer ficar bonito hoje? Agora, Patrícia, também é o seguinte, são pessoas, eu vejo pessoas cultas, pessoas que não são analfabetas, vai um médico, um dermato fala, isso que você quer não é possível, isso não é possível. Aí chega numa pessoa que teoricamente corresponde ao sonho dela. Então, você concorda que, poxa, se dois, três profissionais sérios falaram que aquilo não é possível, um é possível, eu entro naquilo, complicou, então também tem que pensar um pouquinho até onde a população que é leiga até certo ponto, mas tem uma cultura, não está procurando o que é inviável. Concordo Não é? plenamente. E aí também, para aumentar um pouquinho mais a importância desse nosso podcast, eu vou entrar com um assunto aqui, o poder e a sedução da beleza. Eu trato promotoras de justiça, eu trato formadoras de opinião, jornalistas, advogadas, que fizeram com biomédico, fizeram com dentista. Eu respeito muito essas profissões, mas não respeito a forma como tem sido feita. Não se trata de reserva de mercado. Eu acho que a gente tem que estar disposto, se agora é possível, então vamos brigar por uma parcela do mercado, mas de igual para igual, entende? Sim. E eu vejo pessoas super cultas fazendo tratamento com profissionais que não têm capacidade e chegando para mim para resolver. E aí entra o poder da beleza. É tão sedutor essa questão de ficar mais jovem, de ficar mais belo, que às vezes mesmo a pessoa sabendo, tendo uma noção, senso crítico, tipo assim, poxa gente, mas será que essa pessoa vai saber fazer? Mas vai e faz. Aí eu vejo também, de forma geral, uma falta de equilíbrio do nosso planeta. Né? O equilíbrio, para mim, a palavra-chave da minha vida é o equilíbrio. O equilíbrio, até o meu Instagram é equilibrista da vida, como mãe, como mulher, como esposa, como a mim mesma. Então, eu acho que o equilíbrio está faltando em tudo, e principalmente da pessoa que se submete ao procedimento. Principalmente, concordo. Falar onde isso realmente é real, né? Agora, em relação às complicações que eu tenho recebido, o que eu mais escuto dos pacientes falando, que esses profissionais, quando complicam, eles falam assim, eu nunca vi isso. Exatamente. Mas existe risco. E nós temos complicação, porque só não tem complicação quem não faz. Não é isso? Nós Nunca temos, só vi que a gente isso. tem que resolver. Eu nunca vi isso. Eu falei, claro que nunca. Eu falo, claro que nunca viu. Não estudou pra isso. Exatamente. Não é? Você sabe o que eu faço uma analogia? Tipo assim, um engenheiro. Ele vai e faz a obra de o projeto de um prédio e aí o hidráulico em algum ponto não dá certo. Aí ele vai e fala, gente, mas eu nunca vi isso, não sei o que fazer. Então será que você teria que estar apto para fazer um projeto de um prédio de 20 andares? Se você nunca viu, meu filho, te falta experiência, você não pode atuar. Agora, não sei se você... Eu gosto muito de analisar o todo. Não sei se você percebe que hoje a gente vive no nosso país uma não profissionalização das... Não estou falando nem como... De tudo. De tudo. Eu vejo. Tá? De tudo. E tem a ver até com a falta de poder da meritocracia, né? Exato. Que foi o que nós vivemos, entre uma questão política e tudo mais. Mas eu vejo pessoas que não têm formação nenhuma, mas chegam, não, mas eu sou experiente nisso. Mas cadê a formação? Vou te contar um caso aqui, sábado, ontem, eu fui na escola da minha filha, ela teve uma apresentação de ciências, lá eles têm um Grey's Anatomy, tá? Ela tem 13 anos. Eu cheguei, eu sentei, eu fui como mãe médica, né, toda a sala e tal. Aí eu olhei para a professora e falei, gente, essa mulher é diferenciada. Eu não a conhecia. E realmente, depois eu fui saber, ela tem doutorado em fisiologia. Olha o nível. Tá? É diferente, né? Claro, cada um tem as suas oportunidades, a gente sabe disso, mas é totalmente diferente de uma professora, né? De uma professora. Então, eu acho que está faltando isso e entra na questão até política. Eu também acho que tem tudo a ver com a questão política. Social, política, midiática, tá tudo envolvido, né? E eu não sei até que ponto a mídia eu sei que é um caminho sem volta, é importante. Como eu te disse antes, falei pro Rafa aqui, eu sou da turma da Barça. Para quem não conhece, era uma enciclopédia que a gente tinha 40 anos atrás.
E a grande sensação é quando ela se renovava, lembra? Anualmente, não sei se você era eu lembro, eu também estudei muito na Barça. Na Barça. Então, eu sei que é um caminho sem volta, mas eu não sei até que ponto tem esse serviço. Tá? Eu vejo como número de serviço. Eu acho que, de repente, quando começarem a... Já está acontecendo um movimento em Belo Horizonte, lá tem um dentista que posta antes e depois muito fantásticos, mas que complica muito, os casos complicam muito. Inclusive, eu estou tratando 5 casos dele. E as pessoas agora já estão colocando assim, quando vem um exagero muito grande, elas falam, hashtag fulano de tal. Isso já está acontecendo, esse movimento paralelo. Então, houve um encantamento inicialmente, pessoas fiéis, pacientes fiéis, Patrícia, mas você viu o que ele está fazendo? Eu vou lá para ver o que ele faz no meu rosto. Isso eu vivi. E agora eu já tenho vivido pessoas, Patrícia, fui lá, a minha mãe fez, ficou completamente inchada, tem hora que dá uma bolota de cá, outra bolota de lá. Pânico, não quero, ele não dá assistência, não me ligou quando eu tiver alguma complicação. Agora, Patrícia, você acha que é justo conosco termos que abraçar essas complicações? Olha, então, a gente faz, a gente abraça, por questão assim de solidariedade, por questão legal, que a gente tem que atender. Por viver a nossa essência, a essência do médico é o cuidado, né? É a beneficência. É o cuidar, exato. Exato. Então, mas não é justo. Não é justo. Eu também acho que não é justo, sabe? Mas eu acho que quando chega um paciente para mim, é uma questão que está um pouco em aberto para mim, eu não tomei opinião muito formada ainda não, mas quando chega um paciente para mim com uma complicação de um colega não médico, a minha veia médica, ela fala mais alta, me dá uma vontade de pegar aquele paciente e falar assim, eu vou proporcionar, eu não, é Deus que cura, mas eu vou usar o meu conhecimento para encaminhar você para uma cura, entende? Se vai curar ou não, são outras questões, mas eu sinto como um instrumento, eu sinto vivendo assim, a essência da medicina, mas isso é uma coisa muito filosófica, muito humanitária, muito essencial, entende? Porque eu sei também que nem só de idealismo a gente vive. Tem uma questão política por trás, tem uma questão jurídica por trás. Até que ponto eu parei de operar as pessoas de graça? Porque eu já fiz muita caridade. Até que uma dessas pessoas me levou na justiça por causa de uma cicatrizinha que ela ficou. Uma bobagem que eu expliquei que ficaria antes. Então eu me vejo, poxa, eu fiz isso de coração para uma pessoa que não tinha condição de pagar e que poderia viver tão melhor depois que operasse. E ela não entendeu nada. Ela recebeu uma coisa aqui e me respondeu aqui. Entende? Ela sentiu o meu trabalho num nível muito baixo e eu ofereci para ela uma cura num nível muito alto, porque eu ofereci a minha arte, a minha bondade, o meu conhecimento que eu tenho para conseguir, entendeu? Então, é muito idealista isso, de pegar a complicação e tentar tratar o paciente. Mas juridicamente eu não sei até que ponto a gente vai se comprometer, entende? Eu só acho que, pra gente finalizar essa conversa maravilhosa que a gente teve, eu acho assim, sabe, que uma das formas de a gente começar a mudar esse quadro, toda grande mudança demora alguns anos. Não é uma coisa para o ano que vem. Mas eu acho que a gente tem que se apegar naquilo que é inquestionável, né? O que é uma das coisas inquestionáveis nessa questão toda? Quanto mais você conhece, sabe, lê, estuda, aprimora o seu conhecimento e emprega aquele conhecimento no seu paciente, mais nobre eu me sinto. Melhor o médico atua, mais ele exerce a essência da sua profissão. Isso é lindo, eu acho que todos nós temos que procurar nos aprimorar cada vez mais, né? E eu acho também que deve existir uma mudança no CFM, no Código de Ética Médica. Nós devemos adquirir o direito de mostrar o nosso trabalho. Que trabalho? Um trabalho sedutor, fantástico? Não. Como é que fala? Apelativo? Não. Trabalho médico, trabalho real. Né? Eu consigo fazer isso com esse rosto que era assim, depois de 3 seringas ele ficou assim. Olhem como amenizou, não acabou. Olhem como projetou um pouquinho mais, não virou Gisele Bündchen. Né? Olhem como melhorou um pouquinho o olho fundo, não rejuvenesceu 20 anos, porque isso é enganação. Sim. E tudo que é enganação, que é mentira, é fadado ao fracasso, cedo ou tarde. Eu vejo também uma questão, Patrícia, não sei se é a sua percepção, que as pessoas elas não são preparadas para ouvir a verdade. Elas querem que você fale. Elas querem ser enganadas. Exato. Infelizmente. Isso até aí é social, político e tudo mais. Mas quem fala a verdade não é bem visto. Não sei se você tem reparado. Eu tenho. Nossa, eu perco muitos pacientes que eu falo, isso não é possível. Como não é possível? Olha aqui. Não é possível. Isso é uma coisa falsa. Isso é uma coisa que coloca a sua saúde em risco. E realmente as pessoas não estão preparadas. Mas olha, eu acho que você é da mesma vibe que eu, pelo que eu vi. Por isso que eu estou aqui. Né?
E eu acho que a gente deve continuar aprimorando nossos estudos, colocando a nossa atuação médica com ética, com bom senso, com ciência, tentando, né, convencer as autoridades de que a gente pode sim mostrar um trabalho real e convencendo o nosso paciente com uma performance ética de que é possível rejuvenescer, é possível embelezar a gente, mas de uma maneira pé no chão, não ilusória. Enquanto a gente colocar a nossa gotinha lá e todos de repente começarem a colocar a sua gotinha, de repente a coisa enche, né? E para os médicos que estiverem ouvindo, uma mudança de conduta que eu tenho tido há uns 2 anos é avaliar o paciente que eu quero ter para mim. Claro que ninguém é de ninguém, mas tem alguns perfis que eu já não atendo, tá? Claro, todos precisamos trabalhar, todos precisamos ganhar, mas existem problemas internos maiores que não é a gente que vai resolver. Eu concordo. E aí entra o meu estudo de física quântica que eu tenho te falado, a gente reverbera, né? A gente é uma energia e a gente recebe, isso é reverberação na física quântica. Eu tenho selecionado um pouco, sabe? O Maurício fala muito disso, Maurício de Maio, ele classifica pacientes razoáveis e não razoáveis. E eu também tenho procurado pacientes razoáveis para tratar. Né? E às vezes eu atendo um paciente, eu preciso tomar água, eu falo, ai gente, peraí que eu tô machucada, eu preciso respirar, preciso tomar uma água entre um paciente e o outro, porque às vezes a falsa expectativa, até a energia que a pessoa emana ali na hora é uma coisa incompatível com o que você tem a oferecer. E aí antes de injetar já começa a dar errado. Não é nada, eu já realmente eu procuro selecionar, às vezes eu tento de uma forma muito carinhosa, porque eu gosto de atender. Quem consulta comigo sabe que eu gosto de cuidar, eu tenho esse perfil cuidador. De repente, assim, uma terapiazinha, alguma coisa antes, às vezes nem aquilo que muitas vezes eu perco mais tempo convencendo uma pessoa a não tratar do que se eu tratasse ainda ganhasse, Olha, entendeu? Essa é uma atuação médica, né? Isso é o que eu faço. É o que a gente fala, todo mundo quer ganhar dinheiro, a sua clínica tem que ser rentável, a sua família precisa do seu trabalho, ok. Mas antes de tudo, a ética. Depois a remuneração vem. É consequência, né? Eu trabalho muito com a equipe, a remuneração é consequência do bom trabalho. Exatamente. Eu sou uma médica que eu ganho muito pelos nãos que eu falo com o paciente, sabe? E sou muito criticada por isso, porque às vezes um médico olha e fala, mas como assim? Ele está querendo fazer botox e não vai fazer? Eu falo, não vou. Não vou porque ele não precisa de botox, não é isso que o rosto dele precisa. E outra coisa, pela expectativa dele, ele vai ficar infeliz com o botox. Esse paciente me encaminha o filho, a irmã, a amiga, e sai da clínica com uma sensação de que recebeu a verdade, não de uma pessoa que queria que ela deixasse o apartamento lá, sabe? Então, cada vez mais, quanto mais a maturidade chega, né, a gente... hoje eu já posso falar, no começo a gente não vê dessa forma, mas hoje eu posso falar que quando você é verdadeiro com o paciente, você só ganha, e não só filosoficamente, financeiramente também. Sim. Porque ele levou aquilo que ele precisava levar. Então, aquela verdade, ela vai reverberar, igual você falou, com os familiares, com os amigos, com as indicações. Então, eu acho que nossa obrigação enquanto médico é ser muito fiel, muito honesto com o paciente. Ética e excelência, né? E quem é de verdade sabe quem é de verdade. Isso é uma máxima, mas é real. O nosso corpo, ele fala, ele sente. Ele sente se aquilo realmente vale ou não. Aí é a questão da ilusão, né? Não querer ser iludida. Deixa uma mensagem pro médico, você que já tem tanta experiência. Queridos colegas, eu assim gostaria de ter a minha experiência hoje com a idade de quem está começando, né? Mas não é possível. Então, o que eu falo e o que eu posso dizer para os pacientes, equilíbrio, pesquisem o profissional, tá? Tem aquele que é bom para você, mas pesquisem. E para os médicos, muito bom senso e ética, é o que eu deixaria. Perfeito, Kátia, adorei. Obrigada, acrescentou Kátia, muito. Obrigada mesmo. Gente, eu tô muito feliz tudo. de estar aqui. Ai, que coisa boa. E eu Feliz. mais ainda. De Feliz. ter você aqui no time com a gente. Só vai Obrigada. engrandecer cada vez mesmo. mais o IAC. Eu que te agradeço. Eu que agradeço.